Seja bem-vindo a mais essa aula aqui do canal Pega o Teclado. Se você está aqui é porque você quer realmente aprender de verdade a ler partitura. E eu quero te mostrar na prática que isso é possível, como eu tive essa dificuldade. Então eu quero trazer nesse vídeo um método passo a passo aí para você conseguir realmente entender e fazer a leitura do zero, onde você vai ter exercícios práticos para entender cada elemento dentro da partitura e também um vasto repertório para você aplicar aí no seu teclado ou no seu piano. O método que eu vou passar aqui é uma forma fácil, de você entender. Então essa aula serve para as partituras no piano ou no teclado. A gente vai pegar o elemento, entender para que funciona e já aplicar aqui no instrumento, para que você realmente fixe aquele conhecimento. Então bora lá, vou passar um exemplo aqui no papel e na caneta. Eu sou aquele cara ainda que gosta de estar com a caneta na mão, de estar com o papel na mão. Acho que isso faz sentido. E também pode fazer sentido para você. Então, com as duas abordagens aqui, vamos entender os conceitos. Então, gente, essas 5 linhas é chamado de pauta ou pentagrama, tá bom? Porque são 5. Então, pentagrama. Elas são contadas de baixo para cima. Nós temos aqui 5 linhas e 4 espaços, certo? 1, 2, 3, 4. Então, com esse raciocínio, a gente consegue posicionar as notas aqui dentro. E para que as notas tenham um nome aqui dentro, tem uma organização, existe um sinal bem bonito que é feito aqui no início da pauta, chamado clave de sol. A clave de sol é responsável por dar nome às notas musicais. É a partir dessa figura que nós ponhamos nomes nas outras notas, certo? Então a clave de sol, ela começa aqui sendo escrita na segunda linha, ela vai lá em cima, faz uma voltinha e desce, Então a notinha que está na segunda linha é a nota Sol, e a partir disso nós grafamos as outras notas musicais. Aqui no pentagrama, as notas são dispostas nas linhas e nos espaços, Dessa forma, vai dar sequência das 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, escrevendo nas linhas e nos espaços. Então, o que está aqui, a nossa referência, que é a nota Sol, a partir dela nós vamos posicionar. O que vem depois do Sol? Seria a nota Lá, depois a nota Si, e depois a nota Dó, e assim por diante. Seguimos até as linhas superiores aqui. E antes do Sol nós temos o Fá, depois o Mi, antes o Ré e o Dó, e assim por diante. Nós poderíamos estar escrevendo essas 7 notas subindo e descendo. E tudo se repete aqui dentro. Então aqui na pauta, a existência de 5 linhas e 4 espaços, como eu expliquei ali na folha no papel. Essa daqui vocês vão poder baixar aí em anexo aí da aula. Então as linhas e os espaços são sempre pensados de baixo para cima. Aí, então, o posicionamento das notas na pauta, aqui partindo da nota Dó, que ela está um pouquinho para baixo da pauta aqui, A nota Dó, ela fica com essa linha cortada aqui, A linha suplementar inferior aqui embaixo. Então, sempre a posição das notas linha e espaço, linha, espaço, linha, espaço. A nossa referência aqui, que é a nota Sol, E a partir de então, a gente nomeia todas as outras notas, Então, a gente poderia estar continuando aqui o pentagrama para baixo e continuando ele aqui para cima. Tá? Então é importante entender que existem outras notas mais agudas que vão dispor aqui na escrita musical também. Basicamente esse raciocínio para clave de Sol. Lembrando que existem outras claves, A clave de Dó e a clave de Fá. A gente vai entrar em detalhes um pouco mais à frente aqui nas aulas. Tá bom? Mas na clave de Sol, essa é a disposição das notas e sempre vai ser dessa maneira. Então eu quero deixar um desafio para você. Aqui eu fiz um exercício para você colocar o nome nas notas, Então do jeito que veio aqui, ó, Dó, você vai vir aqui embaixo e escrever, que nota que é essa? Então Ré, e assim por diante. Aqui tá algumas notas já posicionadas, para você poder fazer as outras aí. E é interessante até que você tenha um caderno pautado para você mesmo fazer esses exercícios e decorar a posição das notas nas linhas e nos espaços. Isso vai fazer com que você tenha o reflexo e a memória à primeira vista, e consiga tá dando seguimento aí no seu desenvolvimento, tá? Então, pessoal, existem as figuras de tempo, A gente vai ver algumas delas e já aplicar nos exercícios, tá bom? Para não ficar só com teoria, essa daqui é uma semibreve, ela tem que durar 4 tempos, com a armadura de clave de 4x4. Então, assim, se eu for destrinchar aqui a parte teórica, só teórica, entra por um ouvido e sai por outro. É importante você saber, conhecer o nome, coisa e tal, mas a gente já vai viver isso aqui na prática, tá? É isso que é importante. Então cada uma delas tem um nome, A maior figura de tempo da música é a semibreve. Ela, num compasso 4x4, ela equivale aos 4 tempos do compasso cheinho,
tá bom? Existe a pausa também correspondente a ela, né? A mínima, você vai ver que é uma bolinha, né? Uma elipse aqui, ó, sem pintar, com a haste aqui para cima, né? Ela equivale aí no compasso 4x4 2 tempos. E aqui nós temos a semínima, né? Então no nossos primeiros exercícios nós vamos bater em cima dessas 3 figuras aqui e dominar elas mesmo, né? Depois a gente trabalhar mais uma figura de tempo. Então esse método que você vai ver, ele é bem legal mesmo, você vai conseguir filtrar uma de cada vez, entender bem certinho, tá? Então a semínima corresponde a um tempo se você for tocar em um compasso de 4x4. E a colcheia é meio tempo e a semicolcheia é um quarto de tempo, né? Significa que nós temos que ter 2 figuras dessa para valer um tempo, né? E a semicolcheia nós temos que ter 4 figurinhas dessa daqui, né? Para valer um tempo. Beleza, pessoal? Então vamos seguindo então, vocês fiquem ligados nas próximas aulas que a gente já vai aplicar isso aqui na prática, beleza? Esse conhecimento que nós temos hoje, né, musical, só foi existente através de um registro, né, que passou de geração em geração e chegou até hoje. Então é um conteúdo universal. Se você vai aprender a ler a partitura no teclado, vai ser a mesma coisa se você, por exemplo, um dia for querer tocar violão ou tocar um outro instrumento, é a mesma linguagem, né? É claro que a aplicação no outro instrumento é diferente, mas a linguagem é a mesma. Então, se você aprendeu no teclado, você um dia vai poder aplicar também em outros instrumentos. Então, como estudar corretamente a partitura? Nós vamos separar um tempo para ler isso em voz alta, como se estivesse lendo um livro, né? Lendo uma frase. Nós vamos ler as notas e falar em voz alta, tá? Isso é muito importante. Então, você vai separar um tempo para poder fazer isso, né? Todos os dias. O seu desenvolvimento vai se dar com a frequência diária com que você vai ter contato com isso. Eu lembro que quando eu comecei a ler a partitura, eu fiquei várias semanas lendo, colocando o nome das notas, né? Fazia ali, comprei um caderno pautado, fazia ali várias notas ali aleatórias e depois ia colocando os nomes também para ir fixando, até você conseguir ler à primeira vista e já identificar que nota que é aquela. Então isso é muito importante, leva um tempo. Então eu quero que você tenha paciência com você mesmo, né, para que você realmente, né, fixe esse conhecimento. Essa é a parte mais chata que eu digo assim das leituras de partitura, desse conhecimento. Passou por isso, eu acredito que depois no teclado você vai conseguir numa boa. Então na sequência desse vídeo você vai ter os exercícios práticos e depois algumas músicas do repertório. Então fique ligado aqui na playlist do canal, onde vai ter esse sistema completo para você realmente sair tocando partitura, mesmo que você nunca tenha visto isso antes. Tamo junto e até a próxima aula.